Eita glória, eita bênçãos, eita Deus tremendo, quem ficou comigo até hoje nesse período, mesmo de casa orando, irmãos, às vezes a pessoa não pode estar no lugar com a gente, mas está ligado do mesmo horário de casa. O importante é a santidade de busca de oração não está se você pode estar dentro do templo todo dia, não, mas se você pode estar em espírito com Deus. E tem muitas irmãs que oram nessa hora. Hoje é 3, né? Hoje termina esse propósito. Propósito esse de oração. Que todos os nomes, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem mais de 1000 nomes. Tem muitas famílias de longe aqui. Eu ofertei para Deus ungir, deixar preparado algo que pertence a mim e a Deus. E por causa desse propósito, eu digo para os irmãos, o vento tem soprado. Coisas têm acontecido. O cão tem usado crente. E você tem que estar disposto a passar pelo processo. É muita luta, é muita palavra. E a pessoa fala coisa e depois diz que não falou. Pessoas que dizem que você está louca. Engraçado que o povo não tem medo de chamar o servo do Senhor de doido. Eles não têm medo de fazer a vontade do diabo. Tem medo de não obedecer o diabo e não tem medo de não obedecer a Deus. E o único que tem o poder de matar a carne, jogar a alma no inferno é Deus. Mas, se em todo tempo, em todo lar, tiver alguém como eu e mais umas 6 pessoas, coragem, para estar no mesmo horário, no mesmo propósito, muitos teriam os filhos sendo livrados. A gente ora. O povo bota um tema na festa assim: mães de joelho, filhos de pé. Eu já vi esse tema em vários lugares. Aí bota um time com a blusa azul, parece até que esse time de futebol. Tem. A casa do Senhor tá assim agora com essas palhaçadas. É o homem, né? Aí eles copiam um trem que vem lá de longe, aí eles olham na internet, já inventam fazer. Eu não participo de coisas que o Senhor não me chama. Não. Então, aí você faz comércio. A Igreja de Deus virou comercial pro povo. Aí é não sei quantas garrafas, não sei quantos copos, não sei quantas blusas, não sei. Aí você, se você quiser participar, você tem que vestir o time, a roupa do time. E como eu não aceitei Jesus por roupa de time, eu deixei Jesus me mudar pela salvação. Então, a minha salvação não tem cor de roupa. Salva um de short, um de biquíni, um de vestido, um de calça. A salvação vem do alto, não vem da terra. Então, eu sou aquelas crentes, pode me chamar mesmo. Me chamaram que eu sou crente da pedra lascada. Não, nem lascada, deslascada, inteira, partida. Mas eu não aceito ser vergonhice
Não aceito profanação, não. E a Igreja de Cristo não pode mudar as regras que ela nasceu nela. Não. E para mim participar, para mim fazer alguma coisa diante do altar, eu tenho que primeiro estar dentro do contexto bíblico. Senão, a Bíblia diz que eu só posso tomar conta, reger uma casa do Senhor se eu tiver na prática verdadeira. Se eu estudei uns 10 anos, depois de 10 anos de estudo, amanhã eu vou praticar aquilo que eu aprendi. E como diz aquele pregador Zé Gomes, tem gente que chega hoje e amanhã já está tomando conta de tempo. Não pode. Ah, mas não tem nada a ver o que a Bíblia ensina com o que o povo fala no altar. Não. Não. Paulo implantava igrejas e deixava lá para os outros tomar conta. Ele não se achava necessário, ele está querendo ficar em todos os púlpitos achando para o povo ver que ele tinha implantado a igreja, que ele era o dono. Nunca aconteceu isso. Não tinha nem placa nas igrejas. Tinha o nome, a igreja na Ásia, a igreja em Berga, a igreja de Atira, a igreja em Sardes, Laodiceia. Mas que está errado, hoje em dia está tudo errado. Dá medo até de você estar congregando num lugar onde você vê que está uma bagunça, só está uma bagunça. Está uma bagunça. Uma bagunça só. E quem já é crente antigo, quem já está antigo nas igrejas, quem já está acostumado a sentar na mesa e cear, sabe que é diferente, né? Eu estava assistindo uma pregação numa igreja de Boicatuba, sei lá. Uma bagunça. Botaram uma mesa da ceia e a outra mesa umas uvas, para quem não é congregado, quem não é batizado. Aquela bagunça dentro da casa do Senhor. Na hora da ceia, gente, é todo mundo sentado. Só quem levanta para partir o pão é o pastor que foi estudado para dar ceia, ó. O pastor e um diácono. Toda a vida eu aprendi, quem parte o pão é o pastor ou um diácono junto, e o diácono ainda serve. Mulher não serve ceia. É diácono. Diácono, presbítero e pastor. Mas são necessários 2 só para partir o pão. Só isso que é necessário. E os 2 que vão servir, também lave as mãos. Só. Aí, a mulher ainda estava falando, a igreja de Boicatuba, é um nome assim. Uma baderna. Aquele monte de criança correndo dentro da igreja, aquele monte de jovem comendo uva e rindo. Baderna. Aí, para servir uma ceia não é qualquer um. Não. É quem já serve ceia há mais de 10 anos preparado. Um tal de pastor Reginaldo. Estava lá uma senhora lá falando que ela ficou perplexa. Falei, mas o mundo está se cumprindo. Bíblia. Bíblia. Ó, Bíblia. Não tem esse negócio que tadinho. Não. Se não está apto para ensinar e para fazer, sente-se e vai aprender. Nunca, nunca, nunca. Eu falo mesmo, eu nunca vou estar preparada e não me arrisco, não me chamem em igreja nenhuma que eu tiver para me servir ceia. Não, não estou apta. Não estou apta, não. E também não tem isso na Bíblia. Eu estou apta para ouvir mais, eu gosto de ouvir pregação, louvor. Eu amo ouvir alguém louvar. Eu acho muito bonito. Quem tem voz. E eu louvo porque eu amo louvar, mas não que eu sei.
Mas quem sabe eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu. Quando uma criança louva, meu Deus. Mas tá bom. A Bíblia fala que não tem nada a ver o amor, a humildade, não tem nada a ver com a aprendizagem. Não. Não. Foi 12 anos eu fiquei na igreja pastor Daniel aprendendo. 12 anos. Eu ainda não aprendi nada. 12 anos congregando, 12 anos no mesmo ministério. Entrava ministério, entrava festa, saía festa. Nunca fui dirigente de grupo de oração, nem de jovem. Eu não me acho apta. Aí hoje o povo sente no coração sentir. Então é mentira, porque Jesus não aceita sentimento de coração, coração enganoso. Tudo lá nós orávamos um mês para Deus revelar o tema da festa, das mulheres, né? Porque hoje em dia é festa até para galinha na igreja, para porco, para boi. E nós orávamos um mês, eu me lembro. Era um mês que o pastor Daniel, mais missionário Josimara, falava. E nós ia. Quem não podia orar o horário que ela podia, eu e a afinada missionária Nete ia à noite. Nós orávamos de 11 à meia-noite. E o pastor Elias ficava na porta vigiando nós duas. Tinha mais de 20 mulheres, mas nós duas tínhamos tempo. De 11 à meia-noite. Nós duas se juntava para limpar. Aquilo ali era humilde. Aquela era humilde. Então, aquele tempo, até para o nome do circo de oração, na época eu me lembro, nós oramos um mês ou mais, para Deus revelar. E a missionária falou, 3 irmãs que oram aí, vamos orar. Vão ver para quem Deus dá um tema. Aí deu tema para a missionária, eu acho que foi até para a missionária Nete nessa época. Aí nós concordamos, ô glória. Se eu não me engano, era Raiz Gessé que tinha dado um tema. Aí a outra igreja lá, as irmãs oraram, pegaram um tema para o circo de oração delas, Caminho de Jacó. São nomes assim que fica bonito, chama atenção na palavra. Nossa, eu tenho saudade daquele tempo. Passei muita prova, porque toda a vida se levantavam contra mim, contra meu corpo, porque eu não sei que culpa eu tenho de ser magra. Não sou tão magra, eu estou tomando até remédio para engordar um bocado. Mas é assim. Mas ainda não estou preparada não para tomar conta de nada. Eu estou preparada para consertar a minha vida e entrar na posição cada dia. Na igreja, hoje eu quero falar que hoje eu estou terminando esse propósito, que na Bíblia não é campanha, não existe palavra campanha na Bíblia, não. Propósito. Eu falo com as pessoas. Propósito. Nunca encontrei na Bíblia campanha. Então, se não tem, não trabalho com o nome campanha. Propósito com Deus. E aqui, eu quero pedir ao Senhor Deus que muito obrigado por me colocar aqui. Os momentos no horário marcado pelo Senhor, nas orações marcadas pelo Senhor. E quero dizer que todos aqui que têm meu contato no telefone, que está com as famílias neste caderno, família de longe que eu nunca vi na minha vida, eu tenho orado por nós. A Bíblia fala que nossa obrigação, tá, irmãos, é sentir o desejo de orar. Orar assim como
pelos servos de Deus que estão pagando preço, que estão trabalhando, uns não têm tempo de estar no culto, outros que fazem missões, que estão sendo mortos, queimados vivos, enterrados vivos. Isso sim, isso é sofrer pelo Evangelho. Solto dentro das matas, sendo devorado por bichos, por esses eu clamo com um clamor diferente. Agora, para nós que precisamos estudar a Bíblia, sentar para aprender uns 4 anos na Bíblia, para depois exercer a função, esse eu peço que Deus nos ensine. Nos dê humildade de saber que nós não sabemos e temos que escutar. Nós temos que sentar para aprender. Eu mesmo falo, não quero porque eu não sei ainda. Então, cada um sabe o potencial que tem. Se não sabe dirigir um culto, sente, vai ouvir quem dirija, deixa quem já é acostumado a dirigir para aprender. Então, eu gosto de sentar, não importa a igreja, se é maranata, presbiteriana, wesleyana, católica, batista, se eu for, eu quero sentar para aprender. Aquilo que for da Bíblia, eu pego para me alimentar. Aquilo que eu ver que é heresia, eu deixo passar de banda. Igreja é eu. Aqui, ó, eu sou a igreja porque eu estou ligada em Jesus. Eu deixei Jesus me mudar, então eu virei a igreja de Cristo. Templo feito por mão de homem, Jesus não faz questão. Não. A gente se reúne para fazer o culto. Ah, a senhora é de qual igreja? Irmã? De nenhum, sou de Jesus. Eu congrego num templo aonde o pastor de lá é o pastor Valmir Riquieri. E a esposa dele, que é a Cisiana, que também, né, pastora. Ah, mas só eu sou da igreja Céu, porque Jesus me resgatou para me salvar se eu quiser. Jesus não amarra ninguém. Ah, irmã, eu congrego lá. Estou lá me unindo com os irmãos. Irmã, a hora que eu não der vontade de não ir, que eu estiver passando mal, não vou. Jesus está aqui em casa do mesmo jeito, eu abro a Bíblia, leio a palavra, louvo o louvor. Jesus está me ouvindo também. Lê a Bíblia que você vai entender o que Jesus fala para você. Sim. A palavra de Deus fala que Jesus, Deus, tem as mulheres com o vaso mais frágil. Mulheres não aguentam pancada que o homem aguenta. Não. Mulheres é para ser ajudadora dos esposos. Os esposos, depois de Cristo, é a cabeça da obra, é a cabeça da casa e é a cabeça de onde ele implantar uma obra. E nós ouvimos a palavra, lemos, e tem palavras assim na Bíblia que a gente lendo, a própria mente da gente corrige a gente. Ah, irmã, por quê? Porque eu sou braba mesmo. Eu nasci assim. Eu sempre fui desde nova. Nunca aceitar da pessoa botar um chapéu errado na minha cabeça. Não aceito. O que não está escrito na Bíblia, e pode pregar de cabeça para baixo. Vai pregando, a perder tempo, pregar o resto da vida. Eu só me alimento do que Jesus escreveu. O que os escrivões de Deus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, é a nossa vestimenta da fé, tá, gente? É a nossa vestimenta. Quando a Bíblia fala, orai um pelos outros, Jesus não está te obrigando. Orai pelos irmãos da fé. E abençoai as pessoas. Ouvi a pregação de João Batista, Silas, Paulo. Na pregação ali, eles aprendiam o que era certo e o que era errado.
era certo e o que era errado. Tem templos aí que congregam uma turminha que não tem os outros crentes como irmãos. Não tem. Eles não têm. Eles nem visitam este templos. Porque acham que esses templos não tem Jesus. Mas Jesus, e esqueceram, eles lê, tá vendo, e não aprendem. Jesus não está naquele templo ali feito por mão de homem. Jesus está aqui dentro desse templo aqui, ó, que peca todo dia. Mas nós temos que sair do pecado. Nós temos que passar a prova, passa. Eu quero ver quem vai pregar. Quero ver o homem, o macho de terno. Que nem terno. Hoje em dia tá uma palhaçada. Tem templos que o irmão calou desse que tá dando infarto. A pessoa só pode botar o pé no púlpito que o homem fez, onde o pecado do homem ficou oculto, né? Porque tem muito púlpito tá podre de oculto, pecado oculto. A pessoa só pode subir com terno e a gravata. Vem cá. Nunca achei isso na minha Bíblia. Não. A verdadeira roupa sacerdotal são que o sacerdote usa. Que eles botaram o nome de padre na época, né? Eles são sacerdotes. É aquele roupão. Quem criou terno no tempo passado foi um casal de homens gays. Para quem estuda, sabe. Para quem estuda a Bíblia. Para quem prega, tem que ter um conhecimento cristão básico na palavra. Para quem ensina. Ah, irmão, mas na humildade, não tem nada a ver humildade com ensinamento. Para você ensinar, você tem que ter bagagem cristã na Bíblia. É bíblico. Agora, a pessoa não pode estar com uma blusa de meia, uma calça jeans, um sapato no pé para pregar, não. Porque a roupa é que prega, não é o Espírito Santo na pessoa, não. Isso é uma palhaçada para mim. É por isso que eu tenho que reunir, né? A gente reúne. Mas eu tenho reprovado muitas coisas que não estão na Bíblia. Mas, né? A gente não pode falar muito, não, porque hoje em dia você falar, você está querendo, tá com inveja do chamado dos outros. Nem é chamado, né? Tá com inveja daquilo que os outros te deu, te fez, te escreveu. Mas eu tô observando muito. Eu sou aquela pessoa que eu escuto, venho para casa meditando. Mas eu já entrei em templos aí que, se não é a misericórdia, acabou. Mas nós vamos orar. Nós vamos falar com o Mestre. Nós vamos nos erguer. Irmã Vera está até com sono ainda, a vigília, ô glória. Rapaz, aquela vigília é top. Eu até falei com a pastora que eu sou brava, né? Falei, eu não vou vir mais não. Me chama não. Quase 6 horas de viagem. Meu Deus. Mas já chegamos lá no mistério. Essa mulher ora muito, viu? Lá, aquilo sim, aquilo é vigília de oração. Nós perdemos, chegamos na hora do primeiro culto que eu queria tanto. Gente, que povo maravilhoso. Um presbítero que mora lá onde tem esses pastos. Um homem usado na palavra, a esposa dele, digníssima. Gente, nós fomos saber quem era a esposa logo de manhã. Porque ela não se amostra. E ele um presbítero. O presbítero, tem presbítero que está mais ensinado do que certos pastores que hoje se levantam. Presbítero é ungido, é muita unção. Nossa, é um povo sofrido. O povo sai 4 horas da manhã para a roça, trabalha até às 6h30, das 6h30 vão para outro serviço, carteira assinada, trabalham até às 4, volta para a roça de novo, para capina e para cuida de boi. Gente, uma pessoa dessa eu te digo, esses têm unção.
Por quê? Porque ainda pega a moto, então de noite, naqueles matos brabo, vai embora congregar. Rapaz, ai meu Deus. Gente, eu tô maravilhada. Conheci as irmãs, meu Deus, as irmãs são top. E o dia 3 de abril, permitindo Deus, eu não estando enferma, porque de vez em quando, né, parece que te mandam tanta obra de feitiço, que a gente fica com essa carne pecadora meio fraca. Mas olha, eu acho que eu vou estar ali em Lameirão numa vigília, eu vou lá, que eu gosto muito de chegar na vigília e ver se realmente Jesus está trabalhando também. Eu fui convidada pelas irmãs. Missionária, vem para nos ajudar? Claro! Missionária não, irmã Vera. Ela até riu, pode me chamar de irmã Verinha. Desde criança eu sou conhecida por esse nome. Desde até mais nova, né, irmã Verinha? E nós vamos se unir, dá glória a Deus, pandeiro, lá tem bastante pandeiro. E nós vamos... É bênção. É bênção. Eu vou ver se eu até monto uma caravana para lá. Eu vou ver. Dia 3, mas dia 25 de abril já tenho a minha... A minha não, a nossa caravana com Cristo, né? Mas eu já deixo o convite à igreja, né? Eu que sou a dirigente. Caiu numa folhinha dessa que eu tava comendo, ó. Lá em Lameirão, Natal, como que é o nome, meu Deus? Eu falo tal porque não é Natal de Cristina, não. Pastora Marta. Essa mulher é antiga. Pensa numa pessoa humilde, gente. Chega lá, ó. Senta no meio da turma, lá na última cadeira. E nós juntos. Maravilhosa. Olha, as irmãs, gente, trabalham de domingo a domingo nos restaurantes quiosques. Mas estava lá, ó, glorificando a Deus. Mesmo que não podem estar nos cultos, mas uma data dessa para ir numa vigília glorificar, tem patrão que não libera, né? Porque o funcionário tem que trabalhar, mas quando o patrão é evangélico, ele reconhece que além dele deixar o empregado ir, o funcionário, ele também recebe, porque o funcionário vai estar lá orando. Gente... Missionária Vera, irmã Vera, hoje está bem cansadinha, já peguei muita vigília. Para quem sabe, a caravana com Cristo já abençoou muita gente. Nós somos 3 caravanas para a vigília direto com a caravana com Cristo, lá para a Venda Nova do Imigrante. Lá era muita gente, lá os terreirão ficavam cheios. E nossa caravana dirigindo os cultos, era libertação. Evangelista Miqueias, mais o evangelista Joabe. E o casalzinho, Carla Cassalho e o Rafael, a noite toda no joelho, aquele casal. Olha, eu tiro meu chapéu para aquele casalzinho. Eles intercedendo pela caravana com Cristo e os dois lá expulsando. Demônio, é demônio mesmo. É demônio. Porque lá tinha um centro de umbanda lá na mata e o bruxo ia lá ver se nós ia conseguir ficar. A última vigília fez nós chegar 1 hora na vigília, porque fez o ônibus se perder 2 vezes. Nós paramos numa guarda municipal. E olha que já tinha ido 2 vezes ao mesmo motorista com ônibus. Rapaz, mas quando Deus quer, não tem para demônio. Que chegue 1 hora da manhã, que chegue 2, a festa do céu desce. E ó, foi bênção. Eu tô cansada até hoje. Haja coluna, né? Eu já apelidei o motorista Nicolas de Moisés, o outro de Davi. Para ir com nós tem que ter nome de profeta. E nós ali,
Tô com a saia cá em cima, gente, tá? Porque é grande, eu embolo ela assim. Parece que a missionária velha engordou 10 quilos, quem dera, engordei não. E nós estamos ali na peleja. E aqui, eu tô fechando hoje esse propósito de 30 dias, glorificando a Deus por quantas curas. Quantos já me mandaram mensagem que a ressonância não deu nada? Quantos falam comigo, missionária? Eu falo, me chame de irmã. Irmã acostou, missionário, tá bom. Já pode comer o meu filho. O estômago dele não deu nada. Olha o que Jesus faz. Olha que quando a gente se bota na disposição de Deus, Ele age. Jesus age, igreja. Ele age na vida de quem realmente se dedica para Ele. Nós não somos nada. Ai, eu fui lá e fez nada. Você foi e usou isso aqui, ó. A palavra que está aqui que fez. Ai, irmão. Irmã Vera, por que a senhora não abre um tempo? Olha bem, falaram comigo. Porque a senhora busca tanto pelos outros. Quem te disse que Jesus me deu essa ordem? Desconheço. Ele deu uma ordem a todo mundo ir de pregar meu evangelho. Ide, não fique. A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu sou a igreja. Se eu estou em Jesus, eu sou um dos ramos. Foi Jesus que disse, ide aos discípulos. Não foi o homem que falou, vai. Não. Não. Tudo que eu vou fazer, eu peço primeiro para Deus. Se o Espírito Santo de Deus me testificar, eu irei. Faço igual a intercessora Vera. Ela é intercessora, né? Na Bíblia tem intercessores. Eu posso estar com a bolsa na hora e ir pro ponto. Se o Espírito Santo de Deus, que eu conheço a voz do homem, conheço a voz da carne, né? Porque tem tanto carnal, vê um profetizando, quer profetizar também para falar que tá cheio da unção. Tem gente que prega, do nada na pregação fala língua porque está acostumado a falar aquela língua. Todo mundo sente, quem está no espiritual sente que não é Espírito Santo, não é unção, é costume. A gente sabe. Eu já tive cultos, Deus sair da metade do culto e vim embora, para mim não me contaminar. De tanta língua na carne. E o diabo fala em língua. Ele fala em língua. Ele rodopeia, ele canta, ele prega. O diabo, ele regia a orquestra no céu. O pessoal está achando que a gente, quem está na humildade com o Espírito Santo de Deus, não vê. Jesus faz a gente perceber, igreja. Faz. A gente não fala nada para poder não envergonhar a pessoa, mas não tem não. Não está cheio não. Está cheio da exaltação. Tem nada a ver. Não tem. Não tem. E eu fico assim observando. Porque a Bíblia manda nós ficar observando. Fiquem ligados. Que surgiria muitos falsos mestres, falsos profetas. Agora pode deixar. É Bíblia, é Jesus falando, não é homem. Podem ficar com ódio, com raiva, é Jesus falando. Nem todos que foram ungidos foram escolhidos por Deus. Não. Não. O filho de Dona Noélia, rapaz, 31 anos. Rapaz, era da bebida. Eles arrastavam ele no carrinho de mão para casa.
ganharam esse jovem, esse homem, eu falo jovem, para Jesus. Não foi o povo assembleiano que ganhou, não. Foi um povo de outro templo que estava evangelizando nas ruas. Viram ele bebendo, pararam na porta do bar os homens, tá, gente? Não foi as mulheres, não. Conversaram com ele, fizeram perguntas bíblicas e foram conseguindo tirar ele. Com 1 ano que o rapaz estava aprendendo, se alimentando, é mau costume, tá, de evangélicos, é mau costume de assembleia. Eu creio que esses mau costumes vêm de algumas assembleias, né? Porque a gente não pode botar todos, que tem o anjo da igreja, que é o pastor, tem que ter visão. Levaram o homem para batizar. Batizaram o homem. Já saiu do batismo, eles se acham que eles têm conhecimento. Já deram cargo ao homem. Não demorou 1 mês, o homem voltou para a bebida. Isso aí é o quê? Falta de vigilância. Falta de Bíblia. Quando a pessoa desce alguém no batismo e não demora, a pessoa não sente mais vontade de ir para a igreja, porque não foi Jesus, não foi o Espírito Santo. Não foi. Pode me bater, pode falar o que quiser, não foi na direção do Espírito Santo. Foi sentimento do coração daquele crente, eu senti. Comigo não tem esse negócio de sentir, não. Uma vez chegou uma mulher perto de mim, batendo o pé, que até macumbeiro usa longo, gente. Até macumbeiro. Batendo o pé. Eis que eu te digo, falei, então já vem carne. Me liguei. É tempo de você se ajoelhar para o óleo descer na sua cabeça. Falei, não, na Bíblia não tem que Jesus descer óleo na cabeça de mulher nenhuma. Eu comigo, mas que eu não podia matar aquela alma, né? Eis que eu vejo você com a igreja. Tem umas 10 profecias dessa. Só que entrava aqui e saía aqui, né? Porque na Bíblia não tem isso, que Deus falou que me dá uma igreja. Eis que... Falei, irmão, aproveitei. Quando eu fui pregar lá, essa irmã não estava lá. Falei, né? Vou pregar sobre os ensinamentos bíblicos. Falei, olha aqui. Quando Jesus, o nosso Deus, chamou Moisés, quem ele levou do lado dele? Porque ele falou que ele não era nada, não sabia. Arão, o irmão dele. Porque Moisés parece que era gago, né? Quando Deus tirou a autoridade de Moisés, lutar do povo, matou Moisés no Monte Nebo, quem que Deus levantou para substituir Moisés? Foi Josué. Quando Deus tirou o reinado de Saul, quem que Deus tinha levantado e feito ganhar a guerra? Saul tinha nome, Saul era rei, Saul era isso, Saul era rico, mas ele não derrubou o gigante. Quem derrubou era um que não tinha nome. Era um que vivia cuidando de ovelha, bicho, não é ovelha, gente. A Bíblia é bem enfática em dizer, Davi cuidava da ovelha do seu pai. Ele não era pastor. Mas Deus levantou quem não era pastor para reinar no lugar daquele que tinha nome, mas não tinha capacidade. Então nós temos que entender que não é quem a pessoa dá uma carta que tem capacidade, é quem Jesus escolheu para ser. Então Deus passou a autoridade de Saul para um menor da casa e aquele que tinha capacidade. Davi já tinha sido escolhido por Deus desde quando ele matou leão, quando ele matou urso. A pessoa quer inverter esse nome, quer inverter esse acontecimento. Por que Saul, que tinha nome de rei, não venceu os gigantes? Por quê? Porque nem todo mundo que está em cima do público governando foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo homem. Recebe uma profecia, bota aquilo dentro do coração e carrega aquilo até acontecer. E eu não quero. Porque a maior profecia vem de eu andar na santidade.
eu estiver dentro de um templo, eu não desejar marido dos outros, nem o homem desejar a mulher dos outros, nem eu ficar julgando. Não. É por isso que eu digo, cada um com a sua exaltação. Mas a Bíblia diz, quando Deus chama Jeremias para falar com ele, para passar as normas para ele, Jeremias ele não subiu, ele desceu lá no porão na casa do oleiro. Então o sistema na Bíblia é descida, não é subida. Porque aqueles que sobem sem ordem de Deus, Deus vai fazer descer. Então a gente sabe que vai fazer descer. Para quem tem conhecimento bíblico, sabe. Eu conversei isso com um pastor aí, nomeado. Falei, não, pastor, não faz isso não. Eu falei, eu acho muito bonito. Quando o Senhor viaja, o Senhor entrega a sua responsabilidade para os seus obreiros, porque o Senhor sabe o que o Senhor ensina para eles, que o Senhor tem gabarito cristão e na palavra. Então, tem ovelha que lideram a igreja melhor do que certos pastores. Porque a ovelha tem conhecimento, não é a carteira que prega, que ensina, é o conhecimento bíblico. Eu carrego pessoas, eu não, Deus, na caravana que todos eles têm uma bagagem bíblica. E qualquer um deles que faz parte dessa caravana pode falar se algum dia eu me exaltei, ou se eu fui pregar para eles, ou se eu quis oportunidade. Não. Não. Eu quero é ser alegre por cada um se dispor em ir para fazer a obra. A maior oportunidade é a gente poder chegar com vida e voltar com vida. Então você conhece a pessoa que foi escolhida por Deus dessa forma. Se a pessoa não senta lá em cima, se não tem oportunidade, ele nunca mais quer voltar. Por quê? Rampante, porque não foi reconhecido. Porque não foi reconhecido, então nunca vá, porque não vai mesmo não. Não. Só vai ser chamado lá para sentar lá quem o Espírito Santo de Deus usar o varão. Ele falou, varoa, 15 anos Deus deu esse compromisso, a senhora tinha que dirigir o culto do caravana. Não. Você é o varão é que dirige o culto. Pergunte quem quiser. Eu vou até lá na frente para dar lugar para os outros sentar. Eu vou sentar para o motorista dormir, que eu tenho medo do motorista cochilar. Aí eu fico falando com os evangelistas. Vocês vêm no meu lugar, por favor, que vocês têm força, que eu vou sentar. E eles vão, tadinho, eles vão na frente, não se incomodam de ir em pé. Então, nossa alegria, quantas vidas nós já ganhamos? Casamentos já se uniram através da nossa caravana. Isso é um trabalhar de Deus. Quem foi escolhido por Jesus para a obra é diferente. Quem é escolhido é. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Vamos orar? Hoje eu estou feliz porque eu consegui chegar nesses 30 dias de propósito. Com palavras verdadeiras da Bíblia, tá, igreja? É com qualquer coisa, não vou abrir uma Bíblia aqui, vou ver o que Deus fala. Olha, saiu em Ezequiel 45, tá, gente? Eu abri sem escolher, olha aqui, ó. Dê pra vocês verem, ó. Ezequiel 45, versículo 13, que fala sobre a oferta, sobre a repartição, tá? Do lugar santo. Esta será a oferta que haveis de fazer a 6ª parte de um efa de cada homem de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa, a 6ª parte de cada homem de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite ofereceis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos faz um homer. Isso aqui é para o povo de Israel, tá? Não é para a igreja de hoje, não. Naquela época, o povo
recebido quem tinha condições para sustentar aqueles que seguiam eles, né? E não tinha nada. Aqueles que não tinham nenhum alimento direito. Então, antigamente, para quem não entende, os profetas pedindo o povo para ofertar a Deus. Hoje, nós pedimos a Deus para ofertar ao povo. Então, nós precisamos se aprofundar na palavra. Nós precisamos mergulhar na dimensão. Eu leio o dia todo, não. Meu dia todo não, sou realista. Não. Mas, se eu ler 2 páginas por dia, vai fazer eu entender muita coisa. Porque cada versículo é uma aprendizagem da Bíblia. Cada versículo é uma aprendizagem. Como diz o pastor Oswaldo Cruz, Reginaldo Cruz, será? Que o que faz a pessoa ter unção, né, o grito e falar em línguas, não. É a busca, a humildade com o Espírito Santo e a autoridade. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe que caímos em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do meu Deus que o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, no Senhor eu confio. Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos nós olhamos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, nosso escudo altíssimo, é tua morada. Nenhum mal nos acontecerá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Porque o Senhor dará ordem a teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos para que não tropeçamos com o nosso pé em pedra. Pisarás o leão-aspo, calcarás aos pés o filho do leão a serpente. Pois que tão encarecidamente nos amou, também te glorificarei, colocarei você no alto retiro, porque conheceste o meu nome. Eu te clamarei, Pai, o Senhor me responderá, que estará comigo na angústia, me livrando, me glorificando, me dando abundância de dia, mostrando a minha salvação. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai. Senhor, mais uma vez viemos bater na porta da graça, que é tua morada. Mais uma vez, Pai amado e Pai querido, venho eu agradecer pelo término deste propósito na qual fiz com o Senhor. Propósito esse, Pai, de visitar cada casa, visitar cada lar, cada pastor, cada obreiro, cada diaconato, visitar cada intercessor e também pela caravana com Cristo. Também entrou no propósito para que o Senhor venha curar as pessoas que completam esta caravana, as pessoas que não vão, mas que doam, pessoas que não podem, que querem, não podem estar presente, mas faz parte dessa caravana com o coração. Pessoas que têm me ajudado a pagar passagem de outros para ir orar representando eles. Pessoas que não podem ajudar em dinheiro, mas têm orado. As pessoas que têm abençoado com muitas ofertas, com brindes, meu Deus. Pessoas que estão trabalhando e não pode mesmo. Pessoas que até pagam as passagens porque estão trabalhando e a gente vê o horário que estão trabalhando, mas elas nos abençoam muito. Professoras têm doado, amigas. Meu Deus e meu Pai, nós temos feito essa caravana em colaboração daqueles que sentem o chamado para uma grande missão.
Nós precisamos. É quem vai não tem inveja do chamado de ninguém. Quem abençoa é porque está abençoando para que seja sempre. Esta caravana com Cristo, o Senhor falou com este nome, era comigo, é com o meu Espírito Santo, é com Cristo. Foi pedido esse nome no vale, num propósito ali de oração, e o povo sabe o poder que cai do alto quando essa caravana segue. Muitos vai enfermo, voltam curados, muitos vai triste, voltam felizes. É vidas que já que aceitaram Jesus dentro. Ainda nós vamos fazer casamento através desta caravana. Meu Deus, cada um que fez parte dessa caravana e pode contar as bênçãos que tem acontecido. As pessoas dão testemunho de nós em todos os lugares que eles vão, que a caravana esteve lá e fez um grande culto. Uma caravana vai um que prega, outra caravana é outra, é assim que Deus faz. É nós dividindo o pão, isso é dividir o pão com os nossos irmãos. Quem não prega, louva, dá saudação àqueles que são chamados. Eu glorifico a Deus porque nós somos unidos ali. Ninguém se exalta, ninguém. Nós vamos tudo na mesma fé, louvando, um louva, um ora, um levanta clamor, um fala em Senhor, outro, oh Jesus. E nós chegamos na nossa casa, não importa a hora. O importante é que nós voltamos com vida, cheio do poder de Deus, com curas, com milagres para os nossos, milagre para aqueles, meu Deus, que tem sentido. Eu quero agradecer por você que tem doado. Você que tem tirado dinheiro do seu suor e pagado a passagem para esse irmão e essa irmã que não tem condições. Você que tem abençoado para o lanche, você que tem abençoado cada irmão, cada irmã, cunhados, aqueles que nem são evangélicos, que têm doado com o coração. Nossa, minha cunhada, então, é vasilhas, é 10 vasilhas, é 12, é 18, meu Deus! Quando o povo vê assim, caravana com Cristo, eu nem preciso estar lembrando, eles me ligam, olha, eu quero doar isso aqui para ser sorteado. Gente, é muito milagre, é muita alegria. E eu quero agradecer a Deus por cada vida que está nesse caderno aqui. Porque se não é essas vidas para a gente orar, a gente não tem força. A gente não tira tempo para glorificar a Deus. A missionária Marlene de Montanhas, que tem pegado um peso de oração pela minha casa, minha vida, pela caravana com Cristo. Há uma missionária chamada missionária Celina, aquela de Campos. É a missionária Celina de Campo dos Goitacazes. Tá, gente? Essa mulher, ela tem orado à madrugada, ela tem orado por mim. O Senhor já usou essa mulher muito. Deus tem usado a missionária Maria da Penha de São Gabriel da Palha. A mulher é iletrada, mas pensa na autoridade da oração. Deus tem usado este povo, missionários da Bahia, de outros templos. Irmãs que eu não lembro o nome agora, missionária Maria Aparecida de Angra dos Reis. Missionária Ivanilda, lá de Condados. Um povo que tem se unido e orado. Presbítero Isaías, quando pode, o vereador Newton Piquira de Jabaraí, que o pessoal não votou nele, mas pede favor a ele, ele sempre abençoou a caravana. Gente, eu não posso, a professora Janete Fraga, professora Silvana Vitória, professora Sandra Pessari, gente, são pessoas que não são assembleianos, não. Que não são, não, nem todos é evangélico. Mas eu tenho como irmãos, como vasos de honra, porque eles se unem para a obra de Cristo acontecer. Não importa. Mas tem pessoas que lutam para parar a caravana, sabe por quê? Porque o Senhor me deu esse trabalho tem 15 anos. E eu vou falar para vocês. Quando Deus me curou e continua me curando do câncer. Deus me deu 3 curas de uns câncer. E eu falei com Deus, Senhor,
Me põe de pé para a tua obra, que eu vou trabalhar com a igreja que vai. E todos que fazem parte da caravana, Pai, cura. Cura, Jesus. Cura os deles, visita o lar, trabalha nos filhos. Isso aí é coração humilde. Ah, tem gente, o Senhor me revelou. Vou nada. Vou nada. Não posso pregar, não posso louvar, vou nada. Não vai, minha amada. A igreja é de Cristo, a caravana é com Cristo e é dele. Nós temos que trabalhar inspirado pela chamada do Espírito Santo. Quem escolhe é quem abre as portas para nós trabalhar. A caravana com Cristo, ela vai para tomar lugar para poder deixar Jesus trabalhar. Pastores humildes. Nós estamos chamados para fazer um culto ali no Bela Vista, na igreja do pastor Efraim. A esposa dele falou, vem missionário com a caravana e faz um culto para a gente. Pastor Efraim, a igreja está aberta para o culto para o Senhor. Eu falei, meu pastor amado. Então é assim, gente. A gente vai, a gente sai. A gente sai do comodismo para trabalhar para o mestre. Nós vamos fazer um culto de rua também, sabe por quê? Não tem púlpito profanado na rua. Nós vamos fazer na rua porque tem um povo que também precisa ouvir Jesus é lá fora. Dentro da igreja já tem pastor que ensina. Lá fora também nós vamos sair. Nós vamos fazer a festa da nossa caravana que fez 15 anos. Nós vamos para um lugar onde nós vamos fazer a obra. E vamos fazer o culto para Jesus. Eu quero glorificar por cada um dessa caravana. Eu quero glorificar pela cura do nosso irmão Jauro, esposo da irmã Cileia, que nós já estamos orando, a caravana já vai estar orando também por ele, todo mundo unido pelo irmão Jauro, tá? Ele estava enfermo e a esposa dele colocou um propósito nesta caravana. E esse propósito nós abraçamos. Porque toda vez eles podem estar com a gente, eles estão. E todo mundo alegre, todo mundo feliz. Então nós fazemos parte do povo e não do púlpito. Nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte. É da caravana com Cristo. Porque se Jesus vier e a caravana estiver na pista, vindo ou indo, eu creio que Cristo subirá com a caravana como subiu Elias na carruagem de fogo. O importante é fazer o ide e a obra para Deus, que a obra de Deus nem homem nenhum faz. Mulher nenhuma faz a obra de Deus, que ela é de Deus, ela já é feita. É uma obra para Deus. Amém, igreja? Quem não vai, abençoa, sempre abençoar e fica orando dos lares. Eu sei que tem muito crente que ora de dentro do lar pelas nossas vidas, quando nós vamos, quando nós estamos voltando. Meus irmãos de sangue, minhas irmãs de sangue, meu sobrinho, sempre estão orando por nós. Assim eu quero glorificar Deus, eu quero glorificar por este óleo, por esta água, quero glorificar por este tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero glorificar por essas vidas aqui que estão recebendo oração. Muitos vão ser curados, muitos, Pai, que estão no hospital estão recebendo transplante. Muitos que estão nos hospitais, Pai amado e Pai querido, o Senhor está jogando câncer por terra. Muitos que se encontram, Pai, enfermos, paralisados, o Senhor vai dar força e vigor para eles voltar a mexer braços e pernas. Muitos que estão em alto mar trabalhando, o Senhor vai sobre o mar, por cima do mar, segurar aquele barco para não afundar. Muitos que estão trabalhando desembarcados em navios, nas carretas, trabalhando de motorista de Uber, de ônibus. O Senhor seja a segurança deles nas pistas e nos volantes, meu Pai. Guarda cada um dos nossos irmãos e irmãs. Dá vitória, Pai. O nosso povo, nossos irmãos católicos, batista, assembleiano, presbiterianas, maranata, wesleyana, Pai, dá vitória. Dá vitória, meu Deus e meu Pai. Dá vitória.
meu esposo que está trabalhando, meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus primos, meus parentes, meus vizinhos, que eu tanto gosto, da direita e da esquerda, vizinhos maravilhosos, Senhor, a esse pedreiro, a esse que está nos prédios, lá naqueles balancinhos, Senhor, de livramento, Pai, também liberta, Pai, este homem desse alcoolismo, desse vício do crack, da maconha. O Senhor não fez ninguém viciado. Desse que o demônio usa para roubar, Pai amado, não permita, abra a mente dele que entre o evangelho do Senhor. Mas que nós venhamos segurar firmes na tua presença até a volta do Senhor. Eu te glorifico, Pai. Eu te glorifico por cada templo aberto. Eu te glorifico por cada pastor que tem pregado o verdadeiro evangelho. Eu glorifico. Eu quero glorificar por cada primo, cada prima, cada sobrinho. Eu quero glorificar por cada morador nesta terra. Porque Deus criou a todos. Chama a todos para uma grande obra. Mas todos não querem, os escolhidos que quiserem, o Senhor venha entrar com a providência. Assim eu glorifico em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glórias! Aleluias!